Um extenso rancho fica nos arredores de Spicewood, Texas, onde o sol do Hill Country projeta longas sombras sobre fachadas de madeira que parecem um cenário de filme. E de certa forma são mesmo. O rancho Luck de 700 acres de Willie Nelson contém sua própria cidade do Velho Oeste, um salão, uma capela, uma loja de conveniência e até uma cadeia. Primeiro foi construído nos anos 1980 para filmar Red-Headed Stranger. Hoje, o local também serve como espaço para festivais de música e 70 cavalos resgatados pastam nos campos além de suas cercas. É um mundo distante de Abbott, Texas, onde Nelson passou sua infância nos anos 1930. Naquela época, ele foi criado pelos avós em uma pequena casa de fazenda, cantando hinos gospel nos corais da igreja e colhendo algodão para ajudar a sobreviver. Sem salões, sem cenários de filmes, apenas campos de terra vermelha e dedos calejados. O contraste é difícil de não perceber. Um homem que cresceu na pobreza agora preside um monumento vivo que serve tanto de santuário quanto de palco. Mas mesmo aqui, sob o romantismo de uma cidade do Velho Oeste renascida, existe uma história de propriedade confiscada e quase perdida em um leilão do governo. Porque o rancho de Nelson, suas cabanas de madeira e até o campo de golfe já foram alvo da Receita Federal. Em 1990, agentes federais chegaram e congelaram tudo. Imóveis em 6 estados, uma dívida de mais de 16 milhões de dólares em impostos atrasados pendendo sobre sua cabeça. A casa na região de Austin foi avaliada em 3 milhões e meio de dólares, um mundo distante da guitarra Sears e Roebuck Childs, na qual ele uma vez sangrou os dedos. Quando a Receita Federal fez leilões, os texanos recusaram-se a dar lances. Fãs compraram a propriedade dele apenas para revendê-la a ele. Aquele terreno não era só terra e madeira, era o palco onde a identidade de Nelson tinha criado raízes. Para ele, perder isso era mais que um item na planilha de impostos. Uma propriedade no Tennessee conta essa história em chamas. Na década de 1970, a cabana de madeira de Nelson perto de Goodlettsville, com 150 acres largos, trilhas e um celeiro de feno, pegou fogo. Willie correu para dentro não por dinheiro ou joias, mas por Trigger, seu violão Martin N20 e 1 quilo de maconha. A cabana seria posteriormente anunciada por 2 milhões e meio de dólares em 2022 e vendida em 2023 por pouco mais de 2,1 milhões. Mas a lenda permaneceu. Uma casa que pegou fogo se tornou o cenário para a música Shotgun Willie. Parece que seus pertences carregavam mais histórias do que status. E mesmo assim ele comprou mais. Em 1983, Nelson comprou um retiro à beira-mar em Maui, com 6 quartos e 6 banheiros por 450 mil dólares. Um amplo espaço de 6.038 pés quadrados, um lugar para noites de pôquer e para respirar. Espaço. Novamente o contraste. De uma casa de fazenda humilde em Abbott, ao despertar com o som das ondas em uma vila havaiana, da falta à abundância. Mas a Receita Federal também viria atrás dessa propriedade. Cada acre, cada parede, cada janela se tornou garantia na busca por milhões. Era uma riqueza medida em metros quadrados, mas também em invulnerabilidade. E onde a permanência tombada, os veículos de Willie representavam movimento. Sua garagem carregava as mesmas contradições. Ele já teve um Ford Mustang Fastback 1967 personalizado, pintado de laranja e preto com as presas lixadas, um carro que mais tarde foi apreendido pela Receita Federal durante seu colapso fiscal. Na outra ponta, um ônibus Eagle 1983, que parecia uma igreja sobre rodas, com vitrais, assentos de couro acolchoados e cortinas de veludo vermelho. Era um santuário sobre rodas, bem diferente dos seus primeiros dias, quando vendeu a 150 dólares na esperança de conseguir pagar o aluguel. Mas nem tudo em sua frota era sobre potência. Entre as excentricidades, havia um carrinho de golfe chamado 19ª tacada com assentos de veludo, estilo Rolls-Royce e até um bar funcional. O que começou como uma brincadeira de indulgência acabou sendo vendido pelo IRS, prova de que nem mesmo a fantasia estava a salvo.
Até mesmo seu Mercedes-Benz E300 e 20 CDI 2006 sugeria contradições. Um sedã a diesel escolhido por um homem que uma vez cofundou uma empresa de biodiesel chamada BioWilly, produzindo combustível a partir de óleo vegetal no Texas, Oregon e Havaí. Mas se a garagem de Willie conta uma história, seu violão conta todas elas. Trigger, o Martini 20 que Nelson comprou em 1969 por $750, se tornou mais do que um violão. Seu corpo de jacarandá brasileiro se desgastou, formando uma cratera acima da ponte, cada cicatriz acrescentada ao longo de décadas de shows. Todos os anos, desde 1977, o luthier Mark Erlewine tem mantido o instrumento vivo. Não era apenas o instrumento dele, era sua tábua de salvação, a única coisa que ele escondeu dos cadeados quando a Receita Federal bateu à porta. Aquele violão o conduziria a alguns dos momentos mais marcantes de sua vida. Em 2025, aos 92 anos, Willie lançou seu 77º álbum de estúdio, Oh What a Beautiful World. No palco não há setlist. Ele lê a plateia, passando de Whiskey River para hinos gospel, de Crazy para músicas de seus filhos Lucas e Micah. Não é um show rígido, é uma conversa improvisada em tempo real. Numa noite é uma balada de Hank Williams, na outra é Last Leaf de Micah. A apresentação vira o espetáculo, com o público inclinado, aguardando o próximo momento. E aqui está um momento de admiração que vale a pena pausar. Imagine uma noite de verão em New Braunfels, Texas, maio de 2022. Willie tinha acabado de completar 89 anos e mal sobreviveu à Covid. A casa de fazenda dele literalmente virou um hospital, com cilindros de oxigênio na sala de estar. 2 semanas depois, ele subiu ao palco com a Trigger pendurada no ombro. Sem setlist, sem roteiro, apenas a cadência crua de um homem sentindo o ambiente. Cortinas de veludo atrás dele, a mesma voz que já foi rejeitada em Nashville por ter acordes demais agora, enchia um anfiteatro com gospel, baladas de fora da lei e harmonias familiares. É o tipo de espetáculo que faz os ranchos, os carros e as batalhas com o imposto de renda virarem apenas pano de fundo. Porque naquele momento o show é o império. Mas Willie Nelson nunca deixou a música se separar de seus princípios. Em 1985, junto com Neil Young e John Mellencamp, ele cofundou o Farm Aid para apoiar os agricultores familiares. Desde então, ele sobe ao palco todo ano pelos agricultores que perdiam suas terras, refletindo as apreensões do IRS que sofreu. Ele já tinha sido rotulado como fora da lei por recusar a fórmula de Nashville, acordes demais. Não era exatamente Ed Arnaldi, não aceitava ordens. E enquanto Nashville virou as costas, o rótulo de fora da lei virou uma marca própria. Essa mesma postura rebelde se refletiu na cannabis. Willie fumou por décadas e se tornou um dos maiores defensores da maconha na música. Mas em 2019 ele admitiu que não podia mais fumar, com os pulmões desgastados. Ele passou a consumir alimentos e bebidas com THC, lançando até sua própria linha pela marca reserva do Willie. Alguns viram ironia nessa mudança. Nelson não podia mais fumar, mas construiu um império de negócios em torno da planta. Isso refletia uma verdade bem conhecida pelos fãs. As contradições de Nelson não eram falhas ocultas, mas parte do mito. O mito gerava dinheiro. Além das turnês, Nelson investiu em usinas de biodiesel em 3 estados. Ele abriu o lugar do Willie em Carl's Corner, Texas, um posto de caminhoneiros com uma casa de shows para 750 pessoas, um restaurante e 80 funcionários antes de ser fechado em 2011. Ele manteve os royalties fluindo através do Willie's Roadhouse da Sirius XM, programado em parte por sua filha Paula. E seu catálogo de composições de Crazy a Funny How Time Slips Away rendeu sucessos para outros antes de deixá-lo rico. De uma venda de música por $150 a canais de rádio multimilionários, o saco continuou enchendo. Mas cada saco vinha com uma conta. O maior deles era a Receita Federal. Em novembro de 1990, eles congelaram tudo. Contas bancárias, imóveis, carros, carrinhos de golfe, tudo trancado em 6 estados. Até mesmo o campo de golfe dele,
o Pedernales Country Club, perto do Lago Travis, uma propriedade que ele comprou em 1979 por $250 mil e equipou com um estúdio de gravação de 48 canais, foi trancado. Ele estava encarando mais de $16 milhões em dívidas. Em 1993, Nelson conseguiu negociar, pagando cerca de $9 milhões depois de arrecadar 3,5 milhões, através de um projeto improvável. As fitas do IRS, Quem Vai Comprar Minhas Memórias? Só ele e Trigger, gravados para venda por telefone e pedido por correio, depois chegando às lojas. Era riqueza e ferida, tudo em uma trilha sonora, e essa dualidade o acompanhava em todo lugar. O homem que cresceu em uma casa de fazenda sem carro, acabou dirigindo carrinhos de golfe com acabamento Rolls-Royce. O garoto que vendia músicas por $150 certa vez foi esmagado por uma dívida de impostos de $32 milhões. O artista que quase morreu de Covid ainda assim voltou aos palcos semanas depois. Todo o vento se curvou sob o peso de sua ferida e cada ferida se endureceu em mais uma camada da lenda. Apesar do império parecer invencível, o preço estava à espreita. No meio de todos os leilões, cadeados e placas de execução hipotecária, ainda havia uma família. Willie Nelson já se casou 4 vezes e é pai de 8 filhos. Cada relacionamento veio com tanto calor quanto rupturas. Sua segunda esposa, Shirley Collie, descobriu seu caso de longa data de forma famosa quando abriu uma conta hospitalar endereçada à senhora Connie Nelson, com o nascimento de uma filha listado na papelada. Willie mais tarde admitiu: "Eu lamento a dor que causei a Connie, a Martha e a Shirley antes dela. Eu tinha um dom para complicar as coisas. A honestidade veio décadas depois, com o peso de um homem cujas baladas confessavam mais que suas declarações à imprensa. Por fora, as contradições eram gritantes. Aqui estava um homem que colocava seu coração ao escrever louco por Patsy Cline, mas a portas fechadas deixava feridas de traição em sua própria família. A persona de fora da lei encantava milhões, mas em casa isso significava confiança quebrada e longas ausências. Feridas que suas esposas mantinham enquanto as baladas ainda surgiam. O contraste entre uma presença de palco calorosa e benevolente e uma história pessoal marcada pela infidelidade mostrava que até mesmo lendas podem ser amadas por milhões e ainda assim falhar com aqueles que estão mais próximos. E a história não terminou aí, pois algumas dessas crianças iriam dividir o palco com ele, tornando feridas privadas em harmonia pública. Aos 90 anos, Willie seguia em turnê com os filhos Lucas e Micah, incluindo músicas deles nos shows. Isso gerou uma simetria que poucos artistas alcançam. O homem que passou a infância tocando hinos com a irmã Bob, agora encerra a carreira em harmonias com os filhos. Não era exatamente redenção, mas era ressonância. A banda da família mudou ao longo das décadas, com perdas pelo caminho, até que apenas o gaitista Mickey Rafael restou da velha guarda. Mas o sangue de Nelson manteve a música viva. E, no entanto, por trás do calor familiar, sempre havia o espectro da perda. A lembrança de bens perdidos, de propriedades tomadas, de cicatrizes pessoais não resolvidas. Porque, por mais dinheiro que entrasse, os custos nunca ficavam muito atrás. As apreensões do IRS continuam sendo uma das implosões financeiras mais infames da música americana. Contas bancárias congeladas, casas fechadas e até seu rancho em Austin foi a leilão. Leilões foram marcados para itens de memorabilia, discos de ouro, instrumentos, lembranças pessoais, mas a comunidade se recusou a comprar, deixando a maior parte sem ser vendida. Era como se o próprio Texas não quisesse ver seu filho favorito perder o trabalho de toda uma vida no pátio de um tribunal. Compare isso com seus primeiros anos, um adolescente com pés chatos rejeitado pela Força Aérea, restando quase nada em seu nome. Em 1990 ele tinha tudo a perder, e quase perdeu. A solução foi audaciosa. Nelson lançou as fitas do IRS, Quem Vai Comprar Minhas Memórias? Em 1991, um álbum de performances simplificadas, só ele e Trigger, foi vendido por encomenda telefônica. Isso arrecadou $3,5 milhões, ajudando a reduzir parte das dívidas.
Em 1993, seus advogados negociaram o total para cerca de 9 milhões de dólares, uma dívida que Nelson finalmente quitou. O que começou como humilhação se transformou em resiliência, mais um ato de fora da lei, usando sua arte para pagar o governo que havia tomado suas terras. Mas as cicatrizes ficaram. O rancho, os carros e o campo de golfe lembravam como a riqueza pode sumir com uma assinatura em um formulário de imposto. Mesmo na vitória, as feridas retornam. Em 2022, logo após seu 89º aniversário, Nelson contraiu Covid e quase morreu. Sua casa no rancho virou hospital improvisado, com oxigênio e unidade médica móvel do lado de fora. Em poucas semanas, ele já estava de volta ao palco em New Braunfels, Texas, fazendo 2 shows seguidos. Mais uma vitória tirada da derrota, lembrando que sobreviver já fazia parte de sua marca. Para os fãs que acompanharam suas décadas de resiliência, desde batidas do IRS até incêndios em cabanas, isso era mais um verso na mesma balada do Fora da Lei. E ainda assim, cada sobrevivência só aguçava a pergunta: por quanto tempo a resistência pode superar a idade? No início dos seus 90 anos, a resposta ainda estava sendo escrita. Em 2025, Nelson lançou seu 77º álbum de estúdio, Oh, What a Beautiful World. Um número impressionante, mais álbuns do que anos de vida, e mesmo aos 90 anos os shows continuavam imprevisíveis. Uma noite com Hank Williams, outra com a nova música do filho. Era o mesmo instinto que ele tinha nos anos 1950, quando tocava em pequenos bares do Texas, se adaptando a qualquer fazendeiro ou caminhoneiro que entrasse pela porta. Os palcos ficaram maiores, anfiteatros em vez de tavernas, mas o método não mudou. Era uma continuidade que parecia quase desafiadora em uma carreira marcada por tantas reviravoltas. Mas nem toda postura era aplaudida por todos. O apoio declarado de Nelson à maconha se estendeu por décadas. Ele construiu um império de negócios com a reserva do Willie, selecionando variedades e se tornando o rosto da legalização. E ainda assim, em 2019, ele admitiu que não podia mais fumar. Os pulmões dele não aguentavam mais, então ele passou a consumir comestíveis e bebidas com THC. Alguns acharam irônico. Nelson não podia mais fumar, mas construiu um império de negócios com a reserva do Willie. Foi uma reviravolta quase poética. O fora da lei da fumaça vencido pelo próprio corpo, mas ainda montando negócios ligados à cultura que ajudou a popularizar. Isso mostrava novamente que as contradições de Nelson não eram falhas a esconder, mas parte do mito. Essas contradições alcançavam sua alimentação, hábitos e até o treinamento em artes marciais. Ele dizia comer mingau de aveia no café da manhã e bacon com ovos no jantar quase todos os dias. É uma simplicidade que contrasta com o excesso dos ônibus forrados de veludo e retiros no Havaí. E por mais de 30 anos, ele treinou artes marciais, eventualmente conquistando uma faixa preta em Gongquan, no Sul, por volta de 2014. A visão de um cantor country nonagenário amarrando uma faixa preta na cintura poderia parecer cômica, mas para Nelson era disciplina, um contrapeso em uma vida frequentemente marcada por crises financeiras e turbulências pessoais. Isso mostrava um homem ainda buscando equilíbrio muito tempo depois que a fama e a fortuna deveriam tê-lo proporcionado. Uma batida de admiração cristaliza esses contrastes. No Farm Aid, o festival que ele cofundou em 1985, Nelson ainda entra de braços dados com Neil Young e John Mellencamp. A multidão, de dezenas de milhares, ecoa os corais da igreja de Abbott, onde ele já cantou para poucas dezenas de pessoas. O som está mais alto, as apostas maiores, mas o objetivo segue igual: usar a música para manter as famílias em suas terras. É um espetáculo baseado na humildade, um fora da lei que virou veterano estadista e ainda crê que canções importam além do palco. E para o público não é apenas um show. É um testemunho vivo de um homem que arriscou tudo e continuou aparecendo. O estilo de vida de Willie Nelson ao longo das décadas é um pêndulo. Fazendas ganhas e perdidas, carros apreendidos e readquiridos, casamentos desfeitos e restaurados pela música. De um violão da Sears até Trigger,
de colher algodão a comandar uma fazenda de 700 acres de leilões do IRS, a álbuns sobre o IRS, cada vitória era acompanhada de uma ferida, cada ferida costurada no tecido de sua lenda. E em 2025, aos 92 anos, essa lenda continua crescendo. Ele faz turnês com seus filhos, come as mesmas refeições de sempre, vende cannabis que já não fuma mais e caminha pelos terrenos de uma fazenda que já esteve ameaçada de ser trancada com cadeados. Para alguns, isso é prova de resiliência. Para outros, é teimosia beirando a imprudência. Willie Nelson manteve um estilo de vida que nem confisco fiscal, escândalo ou doença conseguiram apagar. Seu império foi construído sobre sobrevivência e música. O garoto que um dia vendeu Nightlife por $150 agora é o arquiteto de um império oculto. Ranchos enormes, ônibus luxuosos, casas à beira-mar e harmonias familiares que se recusam a desaparecer. E o custo de tudo isso, as perdas, as decepções, as dívidas, só faz o império parecer mais humano. Porque a história de Willie Nelson não é só sobre o que ele construiu, é sobre quantas vezes ele quase perdeu tudo.